A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos, né? Eu sou o pastor Emerson e eu quero convidar você a continuar conosco no nosso curso Teologia Sistemática Fácil. E nós estamos no nosso 10º módulo, Eclesiologia. Esse é o segundo vídeo desse módulo, ok? No primeiro vídeo, nós vimos a definição, a introdução do que é a igreja, né? Nós vimos os conceitos básicos, a fundação, o fundamento da igreja. Então, são os conceitos básicos. Se você quiser acompanhar, clica no card aqui e você vai estar aprendendo conosco. Hoje, eu quero falar com você a respeito da missão da igreja. Para que a igreja foi constituída? E não somente da missão. O que foi deixado para a igreja? Quais as responsabilidades da igreja? O que a igreja precisa fazer? Quais são as ordenanças da igreja, os rituais da igreja? É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, ok? Vamos lá. O que é a missão da igreja? A grande missão da igreja é glorificar a Deus. A grande missão da igreja é que o nome do Senhor Deus seja glorificado, ok? Então, quando o Senhor criou a igreja, ele criou com esse objetivo. Mateus capítulo 5, versículo 16, vai deixar bem claro: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Então, a igreja, ela é um lugar de glorificação do nome do Senhor. Não somente dando glória, falando aleluia, mas glorificando a Deus na nossa forma de viver. Outro motivo que é muito importante, para que seja a habitação do Espírito Santo. E isso, irmãos, nós precisamos entender, porque hoje está se pregando, a igreja somos nós. Sim, irmãos, nós somos a igreja, o Espírito Santo habita em nós. Mas o Senhor também deixou a igreja, templo, a igreja, a construção, para quê? Para que nós venhamos, irmãos, o quê? A nos reunir, que nós venhamos adorar ao Senhor, todos juntos. Esse é um outro motivo da igreja existir, que seja a habitação do Espírito Santo. Veja bem, nesse tempo de pandemia, tá? Nós passamos dias sem culto. Você sentia falta do quê? Certo? Da igreja como prédio ou do ajuntamento de pessoas para adorar a Deus? A igreja como prédio, você até sentia falta de sair de casa e ir lá. Mas o que nós estávamos sentindo falta? Do ajuntamento. Por quê? Porque quando eu estou na igreja, como que eu sei que Deus está na igreja, que Jesus está na igreja? Eu olho para você. Eu olho para você e em você eu vejo a presença de Deus. Então, a missão da igreja é ser um lugar de habitação, o templo físico, mas o templo espiritual. Lembra que nós falamos, né? Nós, pedra vivas, tijolinho por tijolinho, juntos, glorificando a Deus, formando um único edifício para a salvação. A igreja ela foi formada para que houvesse conhecimento de Deus e também proclamação do evangelho desse Deus, ok? Então nós estamos aí com a proclamação do evangelho e nós estamos também, irmãos, com o ensino da palavra. Lembra que na grande comissão de Cristo não era somente a questão de proclamar, pregar o evangelho, mas era pregar e ensinar. E como nós fazemos isso? Através deste veículo chamado igreja. A igreja é a forma que Deus preparou, irmãos, para que nós pudéssemos o quê? Nos reunir para ensinar, nos reunir para adorar, nos reunir para levar o conhecimento de Deus através do ensino, mas também o conhecimento de Deus através da pregação, tanto dentro como fora dos templos. E já que nós falamos em pregação, quem são os membros da igreja? Tá? Tem um vídeo muito legal que ficou, que é da lição da escola dominical do segundo trimestre de 2020. Eu vou deixar o card ali em cima, né, que vai falar da condição dos gentios sem Cristo. E é muito legal, muito bom, assiste lá e vai te ajudar a entender bem também sobre isso, ok? Então, quem são os membros da igreja?
Basicamente, no mundo, antes da igreja, antes de Cristo, o mundo era dividido, né, o mundo judeu, era dividido em duas partes, judeus e gentios. Quem eram os judeus? Todos os que nasceram da linhagem de Abraão. Quem eram os gentios? O restante do povo. Tá? Os judeus, eles faziam parte do povo de Deus pela promessa de Deus e por causa da circuncisão. Tá? Mas eles rejeitaram a Jesus. Né? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Veio para que eram os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos, a igreja que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filiação, adoção. Está lá em soteriologia. Assista o nosso vídeo lá e você vai entender essa questão de adoção, filiação com Deus. Então, quando os judeus rejeitaram a Cristo, os gentios foram aceitos. Por que os gentios não eram aceitos antes? Primeiro, porque eles não vinham da descendência de Abraão, não eram judeus de sangue e nem aceitavam ser prosélitos, ou seja, pessoas que se convertiam ao judaísmo, eram circuncidadas na carne, então a partir desse momento começavam a fazer parte da nação de Israel. Então, os judeus e os gentios eram povos diferentes. Mas quando surge a igreja, vamos voltar lá em Atos capítulo 2, a Bíblia vai dizer que o mundo inteiro estava presente, o mundo da época estava presente em Jerusalém, ou seja, pessoas que estavam ali, judeus de todo o mundo. Quando houve o batismo com o Espírito Santo, certo? E a proclamação do Evangelho por Pedro, aquelas pessoas que ouviam se converteram. Então a igreja passou a ser uma igreja formada basicamente de judeus. A partir de Atos 10, o que vai começar a acontecer? Vai começar a vir o batismo com o Espírito Santo sobre os gentios, com Cornélio. Depois Paulo vai pregar aos gentios. Né? Nós voltamos no capítulo 8 de Atos. O que está acontecendo? Os samaritanos, aquele povo misto, eles estão sendo salvos e batizados com o Espírito Santo pelas mãos de Pedro e de João. Então, irmãos, os gentios, eles se convertem, os judeus, eles se convertem. E o que acontece? Forma uma terceira nação, uma nação que vai juntar judeus e vai juntar gentios. Todas as nações do mundo são congregadas dentro daquela igreja. Então, o que é a igreja? A igreja é a junção, é formada de judeus, de gentios, formando a Assembleia dos Santos, formando um único movimento, um movimento de adoração e graça ao Senhor. Então, na igreja não existe mais judeu, não existe mais gentio, não existe mais bárbaro, não tem branco, não tem preto, homem, mulher, não tem nada que separe. Não existe nenhuma separação. Existe sim uma condição em Cristo Jesus. Ok? Então esta, irmãos, é a membresia. Quem é membro da igreja? Todo mundo. Todo mundo pode ser membro da igreja. É tipo o que nós estamos fazendo. Quem pode ouvir esse vídeo? Só aqueles que estão do meu lado? Não. Nós temos irmãos do nosso curso do Pará, da Bahia. Nós temos irmãos do nosso curso de Santa Catarina, aqui do Paraná, do estado de São Paulo, Rio de Janeiro. Então, muitas pessoas do mundo inteiro podem ouvir o que você está ouvindo. Por quê? Porque não existe barreira. A barreira foi quebrada. A barreira da igreja foi quebrada. Todos podem fazer parte da igreja. Tá? E nós falamos de ordenança. Nós conhecemos denominações e movimentos que tem cheio de ritos. Não faça isso, ou faça aquilo, ou tem que ser desse jeito, ou daquele outro jeito. Não. A igreja, certo? O Senhor Jesus deixou apenas 2 ritos para a igreja, certo? 2 rituais, 2 ordenanças, como nós falamos. Um é o batismo nas águas.
o outro é a Santa Ceia. São as únicas duas ordenanças que Jesus deu para a igreja, tá? E o que é o batismo? O batismo é uma confissão pública, tá? Nós, protestantes, na grande maioria, nós cremos no batismo por imersão. Por quê? Porque nós não cremos no batismo de criança. O batismo é uma confissão pública de pecados, ok? É uma confissão pública. E nós compreendemos que a criança ela não tem condições de entender e confessar os seus pecados. É por isso que nós batizamos apenas adultos, que podem responder por si, ou criança a partir de 12 anos que tem uma plena convicção da sua situação espiritual e com o aceite dos seus pais. Tá? Então o batismo ele é uma confissão pública, da decisão que você tomou de viver por e para Jesus. Então o batismo ele é uma confissão pública. E para você, a partir do momento que você passa pelo batismo, você passa a integrar ao rol de membros, ou seja, das pessoas daquela confissão, daquela denominação, certo? Que também já são batizadas e participam desta igreja, tá? Então o batismo é uma confissão pública e vamos colocar assim entre aspas, é a porta da igreja, é a porta da igreja, é a porta de entrada, certo? Para esta igreja efetivamente. A partir desse momento, você vai poder participar da Santa Ceia, você vai poder participar dos trabalhos, do ministério da igreja, tá? Então nós precisamos e nós asseveramos a questão do batismo. Para você ser batizado, se for criança, tem que ter a permissão dos pais. Se for adulto, tem que ser solteiro. Ou se for casado, tem que ser casado legalmente, certo? São condições que a maioria das igrejas cristãs sérias, elas pedem. Porque nós não batizamos amaziados, certo? Pessoas com vícios nós não batizamos. Por quê? Porque nós entendemos que é necessário abdicar o mundo para aceitar essa nova vida com Cristo. Você foi batizado, ok. A partir do batismo, você passa a participar do corpo e do sangue de Jesus, tá? Que é a Santa Ceia, que é um memorial, certo? Um memorial. O batismo é confessional. Você está confessando ao mundo que você aceitou a Jesus, abandonou o mundo e está vivendo uma nova vida. Já a Santa Ceia, ela é memorial, porque ela lembra de Cristo, do sacrifício, da obra de Cristo. Tá? A grande maioria das igrejas cristãs, elas celebram a Santa Ceia uma vez por mês, certo? Tem uma ou outra que celebra uma vez por ano, mas isso faz parte de cada denominação e pensamento. Nós não podemos julgar que se está certo ou está errado. Na igreja primitiva, celebrava-se toda semana, era a festa do ágape, certo? Era a festa do ágape, onde se celebrava a Santa Ceia toda semana, mas isso é uma questão confessional, tá? Nós, na Assembleia de Deus, nós fazemos uma vez por mês, mas eu brinco que eu tomo ceia às vezes 3, 4 vezes no mês, né? Por causa das outras congregações que nós atendemos. Então o que acontece? Eu tomo ceia aqui, tomo ceia ali, né? Porque a Santa Ceia, irmãos, é algo muito particular nosso, certo? Quando que nós podemos participar da ceia? Como diz a palavra de Deus, quando nós julgamos a nós mesmos, certo? E olhamos para a nossa vida e vemos a necessidade desta nova vida cristã, desta vida de santidade. Então, a Santa Ceia, ela é um memorial do que Jesus fez para nós. Na igreja, nós também precisamos compreender que a igreja é um lugar de adoração, certo? De adoração. Um lugar onde nós chegamos, a nossa vida precisa ser uma vida de adoração. Mas a igreja é um lugar especial, irmãos, para que nós marcamos para ter um encontro com Deus, para buscarmos a presença dele. E como nós adoramos? Nós adoramos de duas formas, uma coletiva e outra
individual. A primeira é coletiva, a segunda é individual. A coletiva é o que nós fazemos no culto, certo? Nós cantamos, nós levantamos as nossas mãos e glorificamos ao Senhor. Agora nós não podemos, né? Mas no meio do culto nós nos cumprimentamos, falamos que bom que você está aqui. Existe todo esse movimento que faz parte, irmãos, da nossa unidade, que faz parte, o quê? Da nossa comunhão. Então essa faz parte da nossa adoração coletiva. Mas também tem a nossa adoração individual, aonde nós vamos fazer o quê? Onde nós vamos buscar ao Senhor em casa, adoramos em casa, buscamos. Então a igreja, ela é um lugar de adoração. A nossa vida precisa ser uma vida de adoração, em que em todo tempo nós estamos buscando ao Senhor e nos colocando diante da presença dele. Então nós precisamos compreender esta necessidade de adorarmos o Senhor. Ok? Então, irmãos, nesse vídeo nós falamos da missão da igreja, nós falamos das ordenanças. Então, é muito importante que, se você não assistiu o primeiro vídeo, vá lá, eu já deixei o link, mas vá lá, assista o nosso vídeo, o primeiro vídeo desse módulo Eclesiologia, ok? E se prepare, que daqui a pouco nós temos o terceiro, tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus.